Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36, está escrito assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Então disse eles: A minha alma está profundamente abatida até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E se adiantando um pouco, se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, é possível que passe de mim este cálice? Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se retirando pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Os deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Senhor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, querendo aprender mais de Ti. Assim como o Senhor mesmo ensinou: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Deus, eu oro para que o Teu Espírito não traga apenas conhecimento, mas traga revelação a cada um de nós nessa manhã, mais uma vez para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Bem, nós estamos aqui lendo uma passagem que muitos de nós conhecemos bastante, que é aquela famosa passagem que Jesus foi ao Getsêmani orar, estava quase sendo preso, e aí ele levou 3 discípulos com ele, e eles estavam dormindo enquanto Jesus estava orando, e aí, nós vimos aqui como que procedeu aqui a história. Só que eu quero relembrar para vocês o tema do mês da Shalom, que é a igreja que ora. E Jesus se retirou para orar. E ele levou os seus discípulos com ele. Eu achei interessante aqui essa parte, que Jesus ele se retirou para orar, mas ele deu ênfase em vigiar. Vocês podem notar aqui que todas as vezes que Jesus se referiu aos discípulos, ele disse: vocês não conseguem vigiar nem por 1 hora. E teve outra parte que Jesus voltou de novo e falou: vigiem e orem. Jesus deu ênfase em vigiar. E o que isso quer dizer para nós? Primeiro, nós precisamos entender que na vida de oração, quando nós temos uma vida de oração, existem algumas coisas que precisamos levar em consideração para que a nossa oração não seja uma oração sem resultados. Porque a gente pode sim orar e não ter resultados. Na semana passada, no culto da manhã, nós falamos sobre alguns passos que nós temos que ter para ter uma vida de oração. Então a gente falou sobre perseverança, a gente falou sobre a fé, que não adianta a gente orar sem fé. A gente viu ali que a gente tem que insistir, a gente tem que entender que Deus é bom e que Ele vai atender nossa oração. E entre outras coisas, como a paciência e etc. Mas aqui, eu quero refletir com você sobre mais 3 coisas que nós devemos fazer na vida de oração. Primeiro, vamos entender o que é orar. O que é oração? Oração é falar com Deus. Não é difícil de entender isso. Oração é a gente falar com Deus.
Oração também é a aproximação feita por aqueles que querem falar e querem ouvir o que Deus tem a dizer. A oração é uma conversa. Então, quando nós falamos com Deus, a gente não pode ficar apenas falando, pedindo, porque a oração é uma conversa. Quando eu vou conversar com cada um de vocês, eu tenho que ter uma educação e um respeito de ouvir também o que vocês têm a me dizer. É chato conversar com gente que só fala e não deixa você falar também. Fica falando, e aí quando você vai respirar para falar, a pessoa continua falando e não deixa você falar. É chato isso. Imagina Deus. Às vezes a gente faz isso na nossa vida de oração. A gente fala, e aí quando Deus vai respirar para te dar a resposta, você continua falando e não para ouvir a voz de Deus. E isso é um erro muito comum na nossa vida de oração. A gente tem que entender que oração é uma conversa. Do mesmo jeito que você ouve as pessoas falando com você, você tem também que ouvir a Deus falando com você. Você tem que ouvir qual é a resposta de Deus. Senhor, o que eu devo fazer na minha vida financeira? Aí Deus vai te dar a resposta. E aí você continua falando. Não, você tem que ouvir. Para um momento na sua oração e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. E como que Deus fala? É muito interessante, né? Como que Deus fala. Porque Deus, ele não é uma pessoa física. A Bíblia diz que ele é espírito. E como que Deus fala? Deus fala dentro de nós. É uma direção específica que Deus nos dá numa oração que a gente faz. Senhor, como eu devo criar meus filhos? Meu filho está com problema, meu esposo está assim, minha esposa está assim. Na sua vida de oração, quando você para orar e deixa o Espírito Santo falar, pode ter certeza que vai vir alguma direção da parte dele para você. Mas você precisa parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Então, a oração é uma conversa. E o que é vigiar? Vigiar é estar atento à voz de Deus, às direções que Ele der. Vigiar é ser cuidadoso, tomar cuidado em todos os momentos. Vigiar é estar atento às circunstâncias que podem te trazer algum perigo espiritual. Vigiar é assistir tudo que acontece ao seu redor para que você não seja pego de surpresa. O que adianta você orar e não vigiar? Nada. Por quê? Porque se você ora, tem crente que é assim, e é muito lindo isso. Tem gente que tem uma vida de oração muito fervorosa. É aquele crente que ora de joelho, ora dia e noite. Isso é muito bom. Mas Jesus nos ensina que a gente tem que vigiar enquanto nós oramos. Porque se você ora e não vigia, a sua oração também pode ser uma oração em vão. Porque se você não vigia, as suas ações, sem você vigiar, pode ser que barre o resultado da sua oração. Às vezes é uma sabedoria que você não está tendo, mas você é de oração, mas você não tem sabedoria. Às vezes você fala mais do que deve, às vezes você faz mais do que deve, e aí a sua oração que você tanto ora, às vezes não dá resultado, porque você não vigia. E é isso que Jesus está nos dizendo nesta manhã. Orem e vigiem. Ou, na ordem que Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai. Amém? Mas também, algo que deve ser feito na nossa oração é o esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Esperar é descansar com paciência, enquanto não temos uma direção clara do que fazer. Esperar não é ficar indiferente ou inerte. Esperar não é ficar sem fazer nada. Esperar é não agir no lugar de Deus. Esperar é aguardar a ideia de Deus. Gente, todos nós temos uma ideia. E eu achei isso muito interessante, que nós temos, né, a boa ideia, mas existe a ideia de Deus. Em inglês fica até mais interessante, porque é good idea, que é a boa ideia, e tem a God idea, que é a ideia de Deus. A gente tem a good idea, que é a boa ideia. A gente tem uma ideia sobre a nossa vida, o nosso ideal. Mas qual é o ideal de Deus? Qual é a God idea, a ideia de Deus? Essa ideia que nós devemos esperar.
Essa é a ideia que a gente tem que ter para as nossas vidas, o ideal de Deus, não o nosso ideal. O nosso ideal é falho. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus anseios, mas muitas vezes que eu tentei agir do meu jeito, deu tudo errado. E o que eu tive que fazer? Eu tive que esperar agora a ideia, que é a ideia de Deus, e não a minha boa ideia. Eu tenho uma ideia para você, eu sei o que você tem que fazer. Não, espera a ideia de Deus. Amém? Então, esperar também não é você ficar sem fazer nada. Às vezes a gente tem uma confusão de entender o que é esperar em Deus. Eu estou orando, mas também não vou fazer nada. Vou esperar, vou ficar parado aqui. Não. Você tem que continuar fazendo o que você faz. Isso é importante. Continuem fazendo o que vocês fazem. Perseverem naquilo que vocês já estão fazendo, até Deus te dar uma direção nova. Não é você não fazer nada. Vocês entendem isso? Espera a direção de Deus, mas continua fazendo. Você faz alguma coisa na obra de Deus, enquanto você não tem uma direção do que Deus tem, uma direção nova, uma ideia de Deus para a sua vida, continua fazendo o que você faz. Você canta, continua cantando. Não, mas eu estou orando, e aí eu preciso que Deus dê a ideia dele para mim. Então eu vou parar e eu vou esperar parado, não vou fazer nada. Não é assim que Deus quer que a gente haja. A gente tem que esperar, mas ao mesmo tempo permanecer na posição em que Deus nos colocou. Amém? Então, essa é uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que eu acho muito interessante. Enquanto não recebemos uma direção clara de Deus, devemos perseverar na posição em que estamos. Então, esperar em Deus não é você ficar inerte, ficar indiferente. Não, eu orei, entreguei na mão de Deus, agora não vou fazer mais nada. Não é assim que funciona. Esperar em Deus é você perseverar na posição em que você está, até receber uma nova direção de Deus. Amém? Então, nós vimos 3 pontos aqui, orar, vigiar e esperar. Orar não anula vigiar, e vigiar não anula o esperar. Então, são 3 coisas que a nossa vida de oração tem que ter para dar resultado. Talvez você ora muito por alguma coisa e não está dando resultado. Está na hora de começar a rever como está a sua vida de oração. Como que é a sua oração? Às vezes você está orando errado. E é normal, a Bíblia já diz para nós que a gente não sabe orar como convém. E quem nos ensina a orar? É o próprio Espírito Santo. Então, e como que ele nos ensina a orar? Esse culto da manhã, o culto da noite da semana passada, o culto da manhã da semana passada, já está sendo o ensino de como deve ser sua vida de oração. Amém? Então, enquanto oramos, vigiamos. Agora eu quero que vocês reflitam comigo, isso aqui é muito importante isso aqui. Como que nós vigiamos na nossa vida? É no dia a dia. A vigilância, ela é 24 horas. Ontem eu achei muito interessante uma coisa que a pastora Hermínia falou, que ela falou sobre a mulher de Provérbios, que é a mulher que levanta cedo, que vê o que a família necessita, né? Ela falou sobre isso, que ela está sempre atenta e está sempre ali vendo as necessidades dos filhos, do marido e etc. É a mulher que a Bíblia mostra como deve ser, mas isso é para todos os crentes. Todos nós devemos ser vigilantes. Um pai também tem que ser assim. O pai, a Bíblia nos mostra que o pai é o líder da casa, é o sacerdote da casa. Então, o pai, ele tem que estar vigilante, eles têm que olhar como estão os filhos, como está a provisão da casa. Um líder de ministério tem que ter essa mesma vigilância, um pastor também tem que ter essa mesma vigilância, e nós, mesmo não tendo cargo nenhum, não tendo nada, também temos que ser crentes vigilantes na nossa vida espiritual com Deus. Então, o que é ser vigilante? É no dia a dia. É no dia a dia. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, ser vigilante é você ser equilibrado na sua vida, porque nada que é exagerado é saudável. Gente, nada do que é exagerado é saudável. Então, se você gosta demais de alguma coisa e você exagera, passa tempo demais com aquilo, aquilo não vai te fazer bem. Esquece. É por isso que vícios são coisas que nós devemos deixar de lado.
porque é um exagero, não é uma coisa equilibrada, é um exagero que a gente traz para a nossa vida, e aí a gente fica fissurado naquilo, e Deus ele não se agrada disso. Então a gente tem que ser equilibrado, mas esse equilíbrio tem que ser em todas as áreas. Vou dar mais alguns exemplos, como por exemplo, não falar demais. Uma pessoa que vigia, ela não tem aquela língua descontrolada. E o apóstolo Tiago disse que você ofender seu irmão é a mesma coisa de você ser um assassino. Olha que pesado, gente. Você ofender o seu irmão é a mesma coisa de você ser um assassino. Você xingar o seu próximo, você falar palavrão com o seu próximo, você amaldiçoar seu próximo, é a mesma coisa de você ser um assassino. Diante de Deus isso não muda nada. Vocês entendem? Por isso que a gente tem que ser vigilante. Você fala, nossa, que pesado, é a Bíblia, ela nos ensina isso. Filtrar quem são as pessoas que você conversa e conta os seus segredos e anseios. E isso faz parte de uma vida que vigia. Uma pessoa que é equilibrada, ela não sai contando seus sonhos para todo mundo. Ela não sai contando seus anseios para todo mundo disparado. Ah, eu quero ser um arquiteto. Aí você chega para uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida e fica falando todos os caminhos que você vai trilhar até chegar onde você quer. Gente, isso não faz parte de uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada filtra. Às vezes nem os nossos parentes a gente pode confiar para ficar falando tudo que a gente precisa. Porque eles não vão ter sabedoria para lidar com aquilo que você está ansiando. Você lembra de José? José é um grande exemplo disso. José teve um sonho de que... como é que fala? Eu esqueci o nome. De que, eu vou usar essa palavra, as palhas, eu esqueci o nome, feixes, feixes, que os feixes se prostravam diante do feixe dele. E ele teve outro sonho que os astros, as estrelas, se prostravam diante dele também, numa forma bem simbológica de sonho. E aí o que José foi fazer? Foi contar para os irmãos e para o pai. E o que aconteceu, gente? Eu quero que vocês entendam que às vezes a pessoa que vai barrar os nossos sonhos, às vezes não é nem alguém de fora da nossa casa. É quem está próximo. Quem barrou o sonho de José temporariamente? Foram os próprios irmãos. Então, José não teve esse equilíbrio. José, ele era novo. A Bíblia diz que eu não me recordo a idade dele, mas provavelmente ele era um adolescente, ele era novo, empolgado, e aí ele sonhou com aquilo, cara, Deus vai me fazer governar, Deus vai me fazer reinar, eu vou sair contando para todo mundo. Foi contar logo para os irmãos invejosos dele, e não deu certo temporariamente, porque José continuou sendo temente a Deus, confiando em Deus, e lá na frente Deus honrou ele. Mas talvez se ele não tivesse feito isso, o processo seria bem menor para ele conseguir reinar e ser governante como ele foi no futuro. Então é muito importante a gente filtrar, e isso faz parte de uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada filtra com quem vai conversar, filtra com quem vai contar seus anseios, principalmente seus defeitos, seus problemas, porque tem pessoas que pegam seus defeitos e jogam no ventilador. Gente, isso primeiro não é papel de crente. Ah, mas foi um crente que fez isso comigo. Ele é humano também. Você que não filtrou para quem você deveria falar. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conversa sobre todas as coisas nas nossas vidas. Você sendo assim, pode ter certeza que você vai encontrar vitória onde você precisa. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado na nossa vida de vigilância é com as nossas próprias fraquezas. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor como um leão. Vocês já viram como um leão vai atrás da presa? Não é aquela coisa mansinha, bonitinha. Eu tenho um gato lá na minha casa que quando ela está carente, ela chega e fica se alisando para eu fazer carinho nela. Mas um leão não faz isso. E o diabo, ele é como um leão que ele fica ao derredor esperando um ponto fraco seu. Um ponto fraco. E esse ponto fraco pode ser muitos. Então eu quero falar aqui sobre esses pontos fracos. O perigo de não vigiarmos. Primeiro, o erro começa quando nós negligenciamos a importância de vigiar. Cuidado com o excesso de confiança.
se achar forte demais. Nenhum de nós somos fortes. Quem é forte aí? Ah, vocês estão espertos. Ninguém é forte. Se um dia alguém chegar para você e disser, eu sou muito forte, eu sou top, eu consigo vencer tudo, você fala, meu irmão, você precisa de Deus, você não é forte não, você para com essa conversa. Ninguém é forte o suficiente ao ponto de não precisar de Deus. E o maior erro na nossa vida de oração é a gente pensar que a gente é forte o suficiente para a gente não precisar da ideia de Deus. E, gente, o crente derrotado hoje, presta atenção nisso, o crente derrotado hoje é um crente que um dia lá atrás deixou de vigiar em algum momento na vida dele. Então você talvez conheça algum crente que está desviado, que está derrotado, algum crente que caiu em pecado, algum crente que foi envergonhado em alguma área da vida, que deu um mau testemunho, ou até mesmo você já passou por algum momento da sua vida lá no passado, assim, pode ter certeza que é fruto de algum momento lá atrás que essa pessoa não vigiou. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a autossuficiência é um grande perigo. E eu tenho temor de dizer que é o grande perigo. Porque do mesmo jeito que Lúcifer caiu do céu, foi expulso do céu, por causa dessa autossuficiência dele, e nós vemos outros relatos na Bíblia de pessoas que tiveram esse mesmo sentimento de autossuficiência, eles caíram. E esse engrandecimento, autoengrandecimento, essa autoexaltação é uma das piores quedas que o ser humano pode experimentar, porque traz vergonha, traz humilhação, e Deus não quer que nenhum de nós passe por isso, mas a gente precisa vigiar. Ninguém é perfeito. Não ache que você é perfeito, porque você não é perfeito. Se existe uma ponta de orgulho no seu coração, já começa a tratar agora para esse orgulho não inflar e ser o motivo de uma queda lá na frente. Porque Deus, Ele ama filhos humildes. Você pode repetir isso comigo bem alto? Deus ama filhos humildes. Então, esquece essa conversa de autoconfiança. Você não é autoconfiante. Você precisa de Deus. Você precisa confiar em Deus para tudo dar certo. Você sozinho não consegue nada. E talvez você fale para mim, não, mas eu não sou autossuficiente. Eu sou tranquilo nisso. Será? Um crente que não ora já é autoconfiante. Um crente que não ora dentro de si já é orgulhoso por si só. Porque se eu não preciso da boa ideia de Deus, eu estou dizendo inconscientemente de que a minha ideia, os meus ideais, o meu jeito de viver é bem melhor que o de Deus. Então, meu querido, seu argumento cai por terra se você chegar para mim e falar que não tem vida de oração. Acabou. Isso já mostra para todos, e principalmente para você, que tem que se autoanalisar de que você já é autoconfiante e está se enganando. Então, se você não ora no seu dia a dia, você já está pecando contra Deus. A falta de oração é um pecado, porque Deus, Ele quer se relacionar com você. Amém? Então, você vai sair deste culto da manhã aqui, cheio de ousadia para viver uma vida de oração e parar de ser um crente preguiçoso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E continuando, enquanto nós oramos, enquanto nós temos essa vida de oração, nós temos que esperar. E esperar não é dormir espiritualmente. Lá em Efésios está escrito, Efésios 5:14 está escrito, olha só isso aqui. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, se levante dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Olha aí a vida equilibrada, vocês estão vendo? Do Velho Testamento para o Novo Testamento, equilíbrio. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, ou seja, não sejam desequilibrados, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Como compreender qual é a vontade de Deus? Bíblia e oração. Amém?
E aí, dormir espiritualmente não é a mesma coisa que esperar, e esperar não é a mesma coisa que dormir espiritualmente. Eu não vou ler a passagem toda, mas eu vou pegar algumas lições que a gente pode aprender com a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é bem conhecida, né? Só para contextualizar. Eram 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, que tem algumas versões até que chamam de loucas, e o noivo estava por vir, e aí as 5 prudentes já estavam preparadas, já estavam com óleo, já estavam com as lamparinas preparadas, e as outras 5 não, estavam sem óleo, despreparadas, mas todas sabiam que o noivo ia chegar. E o que a gente aprende com essa parábola? Primeiro, que haviam 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. A prudência e a imprudência ficam representados pelo preparo que elas tiveram. A sua vida de crente, sua vida de oração, tem que ser uma vida preparada, primeiro, para as direções que Deus tem para a sua vida. Então você não pode se impressionar quando Deus te dá uma direção totalmente diferente. Você vai sair daqui e vai para lá. Ou quando você tiver que tomar alguma decisão da parte de Deus. Não, porque você já estava esperando uma direção de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a imprudência e a prudência ficam representadas pelo seu preparo. E principalmente, gente, pela vinda de Jesus. Aqui já é um relato mais sobre a vinda de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus, que ele vai vir e vai levar a sua igreja. E a gente tem que entender que essa preparação é, primeiro, com santidade, relacionamento com Deus, perseverança na fé e o fruto do Espírito. Então, a gente tem que estar preparado com Deus na nossa vida de oração para receber qualquer direção que Ele tem que dar para nós e sermos obedientes nessas direções, mas principalmente para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Quem tem uma vida de oração não vai ser pego de surpresa quando Jesus voltar. Mas quem não tem relacionamento com Deus vai ser pego de surpresa. Eu não estava esperando. Como assim não estava esperando? Você viveu a vida toda sem esperar Jesus voltar? Que negócio é esse? Então, outra lição que a gente aprende aqui é que as 10 virgens pegaram no sono quando perceberam que o noivo estava demorando. Essa versão que eu peguei está falando que o noivo estava demorando. Eu gostaria que vocês entendessem que é a percepção das virgens, tá? É a nossa percepção como humanos. Às vezes a gente acha que Jesus está demorando muito para voltar, mas é um teste. Jesus, enquanto não vem, Ele está olhando para a gente, Ele está testando a gente. Quem é que está preparado, quem é que não está, quem é que está com vida de oração, quem é que não está, quem é que está com a lamparina acesa, quem que não está. E as virgens que estavam vigiando, linkando com Mateus 26, elas estavam esperando o tempo certo de Deus e não o tempo delas. Elas não estavam pensando assim, Jesus está demorando demais, acho que Ele nem vai vir, vou me despreparar aqui, vou tirar minha roupa de noiva, vou ficar tranquila. Não, elas estavam preparadas do mesmo jeito, porque sabia que o noivo tinha um tempo dele, era no tempo dele. Amém? Para nós significa mesma coisa, santidade, relacionamento com Deus e etc. E aí a outra lição é que quando o noivo chegou, as prudentes estavam com óleo para acender suas lamparinas e as imprudentes estavam despreparadas, porque elas estavam esperando de forma errada. Agora vamos voltar para o que a gente já aprendeu sobre esperar. Esperar não é ficar indiferente. Esperar em Deus não é ficar inerte. E as virgens loucas, as imprudentes, elas estavam indiferentes. E nós muitas vezes agimos desse jeito. A gente ora, mas a gente vê que Deus não está respondendo no nosso tempo, aí a gente desanima. Está demorando demais. Aí a gente começa a fazer o quê? Ficar indiferente. Para de orar por aquela situação, para de esperar em Deus. E esperar em Deus não tem nada a ver com você ficar indiferente. Esperar em Deus é você continuar na posição em que você está. E as virgens prudentes continuaram esperando, perseverando enquanto o noivo não chegava. E assim é a nossa vida de oração. E qual é a grande lição dessa parábola? É que as prudentes foram para o casamento com o noivo.
e as imprudentes ficaram do lado de fora. E é até triste essa passagem, porque diz que elas até começaram a bater na porta. Me deixem entrar, eu quero entrar. Gente, o noivo não atendeu. Ela falou, nem conheço vocês, nem sei quem vocês são. Vocês falam, mas elas não eram virgens também? Elas não eram as que estavam esperando pelo noivo? Sim, só que elas não estavam preparadas. Como eu disse para vocês, o contexto todo aqui é sobre a vinda de Jesus, mas trazendo para a nossa vida de oração, essa prudência que nós temos que ter, essa vigilância que nós temos que ter, conta demais. Porque quando Deus te der uma direção, você vai agir como uma pessoa imprudente ou como uma pessoa prudente? Se você for uma pessoa prudente, você já estaria esperando a direção do Senhor. Amém? Se você for uma pessoa imprudente, você nem liga para o que Deus vai falar. Você só ora por orar ou nem ora. E Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. E aí nós voltamos lá para Efésios 5, que está escrito, desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos. A gente vê um cenário meio estranho, é uma pessoa que está dormindo no meio de cadáveres. É um crente sem vida de oração, é um crente que não tem relacionamento com Deus. Ele, por não ter relacionamento com Deus, ele já vive como se nem conhecesse a Deus. Ele pode vir à igreja, pode ser um religioso, pode ser uma pessoa que tem temor a Deus, ele pode ter respeito, reverência, não sei o que lá, prestar atenção na mensagem, não sei o que, mas saiu da porta para fora, ele nem lembra que é crente. É um crente vazio totalmente de Deus. E Deus está olhando para nós nessa manhã e falando, desperta, vamos ter uma vida de oração, tenha uma vida de relacionamento comigo, porque eu tenho direções para você vencer qualquer área da sua vida. E aí eu quero encorajar você a entender que os resultados não vêm na sua oração se você não vigiar. Seja equilibrado. Se eu pudesse resumir toda a mensagem em uma palavra, em uma frase, seja equilibrado enquanto você ora, para que as suas ações imprudentes não barrem o resultado das suas orações. Às vezes a gente ora por alguém, é um exemplo bem mais do nosso cotidiano. A gente ora por alguém e a gente está ali orando, Senhor, converte o coração dessa pessoa, fala com ele, Deus, meu filho, minha esposa, meu neto, meu sobrinho, e não sei o quê, meu amigo da faculdade. Só que a forma como a gente mostra para ele o evangelho é um evangelho totalmente imprudente, é um evangelho totalmente sem sabedoria, é um evangelho que ofende a pessoa, não traz amor para a pessoa, não traz zelo pela vida da pessoa. E aí a pessoa não vai se sentir atraída mesmo pela sua vida com Deus. E Deus quer que nós tenhamos esse equilíbrio, porque aí a nossa oração vai ter resultado. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje, e nós temos ainda metade desse mês para aprender como orar. Porque Deus, quando Ele olhar para nós, como um vigilante também que Ele fica vigiando essa igreja, fica supervisionando essa igreja, Ele quer olhar para nós e ver uma vida ok de oração. Você não precisa ser aquele crente fervoroso, que grita enquanto ora, mas você precisa orar sem cessar, é isso que a Bíblia nos ensina. Se você quer ser esse crente mais espontâneo, não tem problema também, mas você precisa pelo menos ter uma vida de oração do jeito que você achar melhor. Mas você não pode deixar de orar e vigiar. Amém? Então vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra, que Ele confirme cada uma das coisas que foi falada nos nossos corações nessa manhã. Amém? Glória a Deus.